Olá a todos, bem-vindos aos 7 minutos no meio da Serra do Cicó, nas buracas do Casmil. Porquê é que eu estou aqui nas buracas do Casmil? Estou aqui porque este sítio lembra-me uma história na Bíblia, uma história do Antigo Testamento, que encontramos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 24, acerca daquele que um dia haveria de ser o rei Davi. Como todos os reis, antes de serem reis, não são reis, não é? E então o que é que aconteceu com o rei Davi? Davi, antes de ser rei, passou por muita coisa quando era mais novo, mas para resumir um bocadinho a história, ele era um general do exército israelita, que na altura era comandado a nação pelo rei Saúl. E Davi era um general, era um capitão, e começou a ganhar muita popularidade, começou a vencer batalhas, e as pessoas começaram a olhar para ele como um eventual sucessor de Saúl, como alguém com um grande carisma, como alguém que eles veriam como líder e começaram a elogiá-lo muito. Bom, isto depois tem outros contornos, mas a questão é que isto gera muito desconforto a Saúl e um ciúme grande a Saúl, de tal maneira que Saúl começa a perseguir Davi ao ponto de Davi ter que fugir da capital, ter que fugir do reino e andar escondido, e Saúl andava com um exército atrás deles. Isto era antes dos tribunais e das coisas serem bem legalizadazinhas, não é? Estamos a pensar no final da Idade do Bronze e início da Idade do Ferro. Bom, e o que é que aconteceu é que Davi, de repente, junto a ele, começa-se a juntar um bando de pessoas por uma razão ou por outra, estavam afastadas da sociedade, precisavam de um lugar de refúgio e são naturalmente atraídas até este líder, porque Davi era um líder, era alguém capacitado por Deus com carisma e com uma série de outras coisas. Então começou-se a formar este núcleo, que mais tarde quando Davi sobe ao trono vai ser o núcleo do exército de Davi treina-os para serem soldados. Bom, e no meio desta situação toda, desta fuga, há um determinado momento que Davi está numa zona de Israel chamada En-Gedi, é uma zona meio desértica, e no meio desta fuga Saúl recebe notícias que Davi está aí. Então Saúl organiza um bando, um pequeno exército, 3.000 pessoas para irem até àquela zona perseguir Davi, e eles vão até à zona. E de repente, não é? Saúl está lá, no meio de todo aquele acampamento, e dá-lhe uma vontade que dá a toda a gente, dá-lhe vontade, como diz a Bíblia, de aliviar o ventre. E então o que é que Saúl faz? Saúl vê que há ali umas cavernas naquela zona, certamente bem maiores do que esta caverna onde eu estou agora, e vai até à caverna fazer aquilo que tinha a fazer, aquilo que a natureza o estava a chamar a fazer. Qual é que é a circunstância? É que todas aquelas cavernas, de toda aquela área, era ali que Davi estava escondido com os seus soldados, com os chamados valentes de Davi naquela caverna. É uma grande coincidência, havia várias cavernas naquela zona, aquela zona era uma zona relativamente grande e todos os sítios tinham que ser aquele sítio onde Saúl resolveu ir aliviar as suas necessidades. Bom, o que é que acontece? De repente, vocês estão a imaginar, eles estão lá ao fundo da caverna, os Davi com os seus soldados, e viu o rei entrar. Então qual é que é o pensamento deles? Uau! De toda esta coincidência, de todos estes sítios, foi aqui que o rei Saúl veio parar. Isto é um sinal de Deus, que é o momento de tu, Davi, matares o rei e assumires tu o trono. Mata aquele que te persegue injustamente, acaba com a vida daquele que não é digno e daquele que é um criminoso e daquele que quer matar a ti. Bom, isto era o que todos nós havíamos de pensar numa situação como esta. É a nossa tendência natural. Se estamos a ser injustamente perseguidos, isso parece que no meio de uma circunstância altamente improvável, Deus dá-nos uma oportunidade de nos vingarmos ou de nós resolvermos a situação fazendo uma coisa semelhante ao que a pessoa nos está a tentar fazer. Nós achamos isto é uma oportunidade de Deus, isto é Deus abrir-me uma porta. De certeza que nesta circunstância é legítimo, no caso de Davi, eu matar Saúl. Bom, Davi não era um homem como a maioria. Davi era um homem que tinha um coração diferente, tinha uma intimidade diferente, era alguém que raciocinava e pensava segundo o coração de Deus, ou seja, era alguém que tinha uma mente, eu não quero dizer a expressão mais elevada, porque não é isso, mas era uma pessoa sensível àquilo que Deus queria. E então Davi, nessa altura, nessa oportunidade que ele tem de matar Saúl, ele refreia-se e o que ele vai fazer é vai discretamente junto de Saúl, sem Saúl se aperceber, e corta-lhe um bocadinho do manto dele, assim, a orla do manto.
Saúl acaba aquilo que tem a fazer, sai da caverna e quando ele está a uma certa distância da caverna, Davi chama-o e mostra-lhe a orla daquele manto e diz: olha, eu podia te ter morto e não te matei. E Saúl começa com um grande discurso a dizer: desculpa, Davi, és melhor homem do que eu sou, porque realmente eu não devia perseguir, vai, eu vou desmantelar o exército e tu fica em paz, viva a tua vida. Isto foi só de pouca dura, depois Saúl volta a perseguir Davi novamente e depois mais à frente Davi tem uma outra oportunidade com contornos diferentes, mas semelhante, de matar Saúl. Mas é engraçado porque Davi sente-se mal só de ter cortado a orla do manto de Saúl, porque Saúl era não só era alguém por quem Davi tinha um certo respeito, é verdade, mas também era uma pessoa ungida de Deus, tinha sido Deus que o tinha escolhido para liderar a nação de Israel, apesar de depois Saúl ter-se afastado daquilo que era suposto ser o papel de um rei e fazer o trabalho do rei, liderar em nome de Deus como deve ser. Bom, resumido, qual é que é a moral que eu vos quero dizer aqui à porta desta buraca e aquilo que Davi passou à porta da gruta em que ele estava, ou ali naquela gruta? Nós temos de ter cuidado com aquilo que nós achamos que é a vontade de Deus. E eu estou a falar certamente para pessoas que não conhecem Deus e não têm relacionamento com Deus, mas muitas vezes nós pensamos assim: se isto me caiu ao colo, se esta coisa tão improvável me caiu ao colo, mesmo que pareça mal, de certeza que Deus, ou uma força superior, se for nesse tipo de coisas tu acreditas, deu-me esta oportunidade, é porque isto é para ser. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina-nos que as circunstâncias não fazem a ocasião, não é? Ou seja, as circunstâncias não nos atenuam para o errado que nós fazemos, não atenuam o pecado que nós cometemos neste sentido. Apesar de isto, voluntariamente, é neste sentido que eu estou a falar. Porque Davi podia escolher podia escolher como escolheu. Um homem inferior, um homem com menos íntimo com Deus, tal e qual como os seus companheiros, podiam pensar: isto é uma oportunidade que Deus está a dar, é para aproveitar e ponto final, isto tem que ser de Deus, esta oportunidade. Davi não. Davi foi mais além, não é? Davi não ficou nem atrás a achar que era uma coincidência, nem a meio a achar que foi Deus, mas foi mais à frente e percebeu: não, mesmo que isto venha de Deus, isto não é o tempo, isto não é a maneira correta, porque a palavra de Deus diz-me que isto não é a maneira de ser feita. Então, na tua vida, eu desafio-te: não vivas face às circunstâncias, não ajas conforme as coisas te vão acontecer na vida. Não, tem noção daquilo que é certo e errado, que é aquilo que a Bíblia nos ensina, o que é certo e o que é errado. A Bíblia ensina-nos como é que é viver uma vida santa, uma vida segundo o padrão que aquele que criou a vida tem para nós vivermos. Portanto, uma vida bem vivida, uma vida verdadeiramente humana, uma vida em que somos novas criaturas, nova criação de Deus. Eu desafio-te a procurar viver esta vida. Não vivas a vida ao acaso, mas viva a vida segundo o padrão que Deus tem para ti. Convida Deus a morar no teu coração e viva a vida que Ele tem para ti. Se tiveres dúvidas sobre isto, se não souberes como é que isto se processa, fala connosco, estamos aqui para te ajudar a viver esta vida que Deus tem para ti. Faz como Davi. Não faças aquilo que te apetece só porque parece que as circunstâncias estão a levar para isso, mas ser mais sábio, mais inteligente do que isso e pensa como deve ser. Que Deus te abençoe desde aqui da Serra do Sicó.